All we need is love, yeah, it's all we'll ever need. All we need is love, yeah, it's all we need is all we need is love. All we need is love. Eu quero convidá-los para que abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 1 a 19. Animando o abatido. Mateus, capítulo 11, versículos de 1 a 19. Mateus capítulo 11, versículos de 1 a 19. Diz assim a boa palavra do Senhor. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei a meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Que Deus nos abençoe com sua palavra hoje à noite. Eu quero convidá-lo mais uma vez a fechar teus olhos, curvar a tua cabeça, e vamos orar a Deus pedindo que Ele nos abençoe, que Ele fale de uma forma muito especial ao nosso coração hoje à noite. Senhor Jesus, graças te damos por cada pessoa que entrou hoje em tua casa de oração. Nós cremos que o Senhor está aqui presente. Nós cremos, Senhor, que tu tens algo especial para compartilhar ao nosso coração. Por isso, nesse momento, rogamos ao Senhor que sejamos completamente imersos nas Escrituras Sagradas, que sejamos banhados pelas Escrituras Sagradas. Abrimos o nosso coração nesse momento, Senhor, para receber a tua palavra. Que não haja outro interesse ao nosso redor que não seja ouvir a tua palavra, Senhor Jesus.
fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Animando o abatido. Algum tempo já havia se passado após o batismo de Jesus. Quando a Bíblia então relata o encontro de Jesus com João Batista, e João então celebra o batismo de Jesus no Rio Jordão. E após então João Batista celebrar o batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba, confirmando o ministério, confirmando a vontade de Deus na vida de Jesus. Então João Batista teve um momento muito marcante na vida de Jesus. João fora lançado depois disso no cárcere por ordem de Herodes, o tetrarca, ou melhor dizendo, Herodes o Antipas, governador da Galileia e da Pérea. João denunciou o pecado de Herodes. O trabalho de João Batista como profeta era denunciar o pecado também. Interessante que ele teve um pecado muito semelhante ao trabalho de Elias. Um trabalho muito semelhante ao trabalho de Elias. Elias dedicou boa parte do seu ministério denunciando o pecado do rei. E enfrentou Acabe face a face. E depois então João Batista olha para Herodes, enfrenta ele face a face e denuncia o pecado dele. Herodes mantinha um relacionamento extraconjugal com Herodias, esposa do seu irmão. Só que por causa disso ele foi parar na cadeia, foi parar na prisão. João foi levado para a fortaleza de Maqueiro, na Pérea, que era uma fortaleza que tinha sido construída por Alexandre o Grande, na extremidade do Mar Morto, próximo à praia. E ele então estava ali preso, naquele calabouço, escondido ali, por causa que ele denunciava diariamente o pecado desse homem chamado Herodes, do seu relacionamento extraconjugal com sua cunhada. E ele estava ali há muito tempo. E o que me chama a atenção é que o grande João Batista, ele teve uma vida muito marcante, porque assim como outros homens de Deus, João Batista, ele nasceu de um milagre, porque sua mãe era estéril. Seu pai era um sacerdote, Zacarias, sua mãe Isabel era estéril, e ele nasceu de um milagre, após receber a visita de um anjo. Então, o casal foi abençoado, e então Isabel pôde dar à luz a João Batista. Um grande milagre. Assim como marcou a vida de outros homens de Deus, como o profeta Samuel, sua mãe Ana era estéril, assim como Isaac, sua mãe Sara também era estéril. Grandes homens de Deus como Sansão, sua mãe era estéril também. Tiveram já desde o seu nascimento a evidência do poder de Deus na vida deles. Desde a madre, desde o ventre da sua mãe, estava lá a mão de Deus confirmando: eu separei este homem para mim, eu tenho um projeto, eu tenho um plano especial para ele. Só que me chama a atenção que o grande precursor de Jesus, aquele que anunciava, preparava o caminho para Jesus, aquele que batizava as pessoas, aquele que enfrentou Herodes face a face e denunciou o seu pecado, ele passou por um momento que ele ficou muito abatido também. A pergunta de João Batista é, no mínimo, intrigante. No mínimo. Olha só o que diz o versículo 3: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Irmãos, o próprio João Batista deu testemunho acerca de Jesus, afirmando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, versículo 29, ele dá esse testemunho: eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista apresentou Jesus como Cordeiro de Deus, como aquele que vai livrar o mundo do pecado, da morte, do juízo eterno, da separação eterna de Deus. Ele diz: aqui está alguém maior do que eu, que não sou digno nem de tirar as sandálias dos pés dele. O próprio João Batista apresentou ele como Messias.
E agora no calabouço, na prisão de Maqueiro, ele faz uma pergunta: és tu ou devemos esperar outro? Agora a pergunta é se realmente Jesus é o Messias. João, o grande homem de Deus, está numa prisão abatido. E o que aprendemos nesse texto é que grandes homens de Deus têm momentos de abatimento. Grandes homens de Deus passam por conflitos. Grandes homens de Deus, está aqui nas Escrituras Sagradas, passam por momentos de dificuldade na sua fé, passam por crises na sua fé. Grandes homens de Deus passaram por momentos de dúvidas. Ele apresentou Jesus como Messias, e agora ele ordena aos seus discípulos: vão até Jesus e pergunte se ele é o Messias ou devemos esperar outro. O cárcere, amados, era o motivo da aflição de João Batista. Tasker diz o seguinte: João estava sujeito, como todos os seres humanos, à depressão e à decepção. Como todos os seres humanos, sujeitos à depressão e à decepção. E quantos de nós não passamos por um momento como esse? Ficamos decepcionados com uma circunstância que enfrentamos. Muitas vezes ficamos depressivos, deprimidos por alguma circunstância que estamos enfrentando. Com a notícia de uma enfermidade, com a notícia de um luto, de uma morte, com a notícia de uma crise financeira. Ficamos abatidos, ficamos tristes. Colocamos muitas vezes a nossa fé em dúvida. E quando você vê uma pessoa fazendo isso, você não deve julgá-la. E você não deve achar ela uma pessoa menos espiritual que você, porque ela está duvidando, porque ela está abatida naquele momento. Porque nós não podemos olhar para as Escrituras Sagradas e dizer que João Batista não foi um homem de fé. Ele foi um homem de fé. Foi um homem de Deus. Mas passou por um momento de abatimento. Só que no mundo em que nós vivemos, você demonstrar fraqueza demonstra que você não é espiritual. Demonstrar que você chora, que você muitas vezes duvida, que você tem dificuldades, você é fraco. Você não é espiritual. E agora, como vamos olhar para João Batista e dizer que ele não era espiritual, que ele não era forte? Ele perdeu a cabeça por denunciar o pecado, por enfrentar Herodes face a face. Motivos que abatem uma pessoa: primeiro, o pecado. Saul ficou deprimido e oprimido por um demônio por causa do pecado da desobediência. Em 1 Samuel capítulo 15, ele recebe uma ordem e não cumpre a ordem. Então Deus acaba desistindo dele, dizendo: eu não me agrado mais de Saul. Eu não tenho mais olhos para Saul. E o Espírito então começa a atormentar Saul, começa a deprimi-lo. E o pecado abate uma pessoa, porque o próprio Davi escreveu o Salmo 51, abatido pelo pecado, pedindo que Deus devolva a ele a alegria da salvação. E o abatimento, amados, ele pode levar uma pessoa até a morte. Porque Judas, por causa do pecado dele, ele tirou a própria vida. Ficou tão abatido, mas tão abatido com o que ele estava enfrentando, que ele tirou a própria vida dele. O pecado é o motivo e as dificuldades. Elias ficou abatido por causa da perseguição de Jezabel, após enfrentar os profetas de Acabe, ou melhor dizendo, os profetas de Baal, e tirar a vida dos profetas à espada, depois de orar e fogo descer do céu e consumir o holocausto. Elias sobe para um monte e pede para si a morte, e afirma não ser melhor que os seus antepassados, e que está sozinho, e que todos o abandonaram. Um grande homem de Deus, mas enfrentou abatimento também. Ficou triste, ficou abatido, ficou cansado, desanimado. Sua fé teve uma baixa, colocou em dúvida o seu ministério, o seu chamado, o seu relacionamento com Deus. E não foi por pecado, que não havia pecado nenhum nele. Foi por circunstâncias adversas.
quando Jezabel prometeu tirar a sua vida. Muitos de nós, amados, ficamos abatidos por circunstâncias adversas que vivemos. O que dizer de Jó, então? O próprio Deus diz que ele não havia homem íntegro naquela terra como ele. Não há homem íntegro como Jó. Não há o que falar do caráter de Jó, da índole de Jó. E após ser cometido de várias aflições, luto, perda financeira, miséria, enfermidade, ele também se sente abatido e pede muitas vezes no texto a morte para si. Um grande homem de Deus. Enfermidade, falta de dinheiro, conflitos familiares, outros. Amados, isso abate uma pessoa. E muitas vezes quando você olha para uma pessoa e vê ela abatida, você pensa que é um pecado. Algumas vezes são, nem sempre. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus também ficam abatidos. Grandes homens de Deus também desanimam em momentos da sua vida. E aqui nós temos João Batista, desanimado, no cárcere. O homem que apresentou Jesus como Messias, agora pede aos seus discípulos que tragam uma resposta da pergunta que ele fez, se ele realmente era aquele que haveria de vir, se ele realmente era o Messias. O que aprendemos nesse texto, do parágrafo do capítulo, do versículo 1 ao 19, é que Jesus anima o abatido. O que aprendemos aqui nesse texto é que Jesus anima o abatido. E nesta noite, eu quero compartilhar com vocês 3 ações de Deus para animar o abatido. 3 ações de Deus para animar o abatido. A primeira ação de Jesus aqui neste texto é visitar. O versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Voltem até João. Foi a ordem de Jesus aos discípulos de João Batista: vão até ele. Jesus sabia que João precisava sentir a presença física de amigos. Como eles entraram no cárcere, como a mensagem chegou até João, não sei, amados, o texto não fala sobre isso. Mas Jesus dá uma ordem muito específica, muito clara aos discípulos de João Batista: voltem. Voltem até ele. Fiquem com ele. João precisa de companheiros, João precisa de amigos. João estava sentindo o peso e a dor do abandono. Estava lá isolado naquele cárcere. O que ele mais precisava era de uma palavra amiga, de uma palavra de encorajamento, da visita de alguém, da presença física de uma pessoa. Você sabe muito bem quando uma pessoa está internada, não é a visita de um pastor que faz grande efeito, não é a visita de um outro líder religioso que faz um grande efeito, é quando o amigo coloca os pés lá no leito. É a presença do amigo. Não estou desprezando a presença, a visita de ninguém em algum momento de dor, de aflição de uma família, de uma pessoa, mas a presença de um amigo. A presença de um amigo. Certa vez eu visitei uma família que estava internada no hospital, amigos de muito tempo. E quando eu coloquei os pés lá, falei com a esposa, ia visitar o marido então, e ela disse: eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. A visita de um amigo no momento da dor. A visita, um companheiro no momento da dor. Sentimento também que abateu Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo Paulo, foi abatido por isso também na sua prisão. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. O apóstolo Paulo também sentiu o peso e a dor do abandono, de estar sozinho,
sem ter a presença de um amigo, sem receber a visita de alguém. Jesus diz aos discípulos que voltem, permaneçam com João. Visitar o abatido, amados, faz parte do caráter cristão. Visitar aquele que está abatido, que está desanimado, faz parte do cristianismo. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, diz assim: necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. O abatido precisa da presença física de alguém. O abatido precisa da visita física de alguém. Amados, eu já... é parte da minha vida ir em hospital, clínicas geriátricas. Nas clínicas geriátricas, quando eu entro, não é para a minha pessoa, mas fica todos aqueles idosos me olhando, e eu não consigo sair sem falar. Eu vou para visitar um membro da igreja, exclusivamente um membro da igreja, mas não consigo sair dali sem que eu fale com todas as pessoas daquela área, porque todos ficam me puxando, por causa do abandono, a carência de uma presença física. Eu lembro-me quando eu visitei o esposo de um membro da igreja que estava internado na UTI de um hospital aqui em Porto Alegre. Estava tão lotado que não havia nem como caminhar dentro daquela ala. Então estavam interrompidas as visitas. Mas conversando, me permitiram entrar ali. Então a moça me deu um papel, colocou no meu casaco e disse assim: olha, você vai entrar, mas se alguém te perguntar quem deixou, você não diz o meu nome nunca. Tudo bem. Eu fui lá, orei com aquela pessoa, mesmo desacordada, mesmo inconsciente. E quando as pessoas viram eu orando, eles começaram a gritar: pastor, aqui, pastor, aqui. E eu precisava sair dali imediatamente. Eu não tinha nem como caminhar, mas as macas estavam atravessadas uma com a outra, assim. Então, eu me lembro que eu não conseguia fugir, as pessoas me chamando, e eu ia orando com um, orando com o outro, até que veio uma senhora e praticamente me expulsou dali. Eu não podia estar ali, ela tinha razão, eu não podia ficar naquele local. Mas o que eu notei ali foi a necessidade da presença física de uma pessoa. Visitar o abatido. Segunda ação de Deus para animar o abatido: testemunhar. O versículo 4 e 5 diz assim: Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Ele diz: vão e anunciem, não somente a presença física dos discípulos próximo de João Batista, mas também a palavra pronunciada dos discípulos. Anuncie, mas anunciar o que a eles? A João, desculpa. Falar o que ouviram e que viram. O que ouviram e o que viram. Em outras palavras, falar de Jesus para o abatido. Porque João pediu que os discípulos fossem até Jesus e trouxessem uma resposta. E agora então os discípulos trazem a resposta para João. E a resposta para que João necessita é Jesus Cristo. Falar o que Jesus está fazendo, o que Jesus está realizando. Falar de Jesus dá ânimo para o abatido, amados. Muitas vezes queremos contar de nossas experiências, queremos contar outras coisas, mas o que o abatido precisa ouvir é da palavra de Jesus. O que dá ânimo para o abatido, o que faz a diferença na vida de uma pessoa é a palavra de Jesus. Diga que os cegos veem, os mancos andam e os surdos ouvem. Por que será que Jesus falou isso para ele? Porque a palavra de Deus se cumpriu. Havia uma profecia em Isaías, capítulo 35, versículos 5, 6, que diz assim:
Então se abrirão os olhos dos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos soltarão de alegrias, os cegos verão, os surdos ouvirão, e os coxos soltarão de alegria. A palavra de Deus estava se cumprindo, por intermédio da vida de Jesus. E que Jesus está dizendo para João: João, a palavra que você pregou, que você anunciou, a palavra que você recebeu no teu coração com fé, ela irá se cumprir na tua vida. Ela irá se cumprir na tua vida. Irá se cumprir. A palavra de Deus irá se cumprir na tua vida. Falar de Jesus, amados, anunciar a palavra, testemunhar o que Deus está fazendo e o que Deus fará na vida do abatido, do cansado, dando ânimo a ele. O que deu ânimo para Elias quando ele estava escondido em uma caverna foi a presença de Deus e a palavra de Deus. Elias saia dessa caverna. E quando Elias saiu da caverna, Deus veio sobre ele como uma brisa suave. O texto diz que Deus não estava no terremoto, não estava no barulho, estava no silêncio. E com uma brisa suave, Deus tocou Elias. E Elias então criou ânimo, redobrou o seu ânimo para voltar e continuar o seu ministério. A palavra de Deus. E uma das coisas que a pessoa abandona quando ela está abatida é a palavra do Senhor. Não abre mais a sua vida, não busca mais a direção de Deus. Primeira ação de Jesus para animar o abatido é visitar. Segunda ação de Jesus para animar o abatido é testemunhar. Testemunhar da palavra, testemunhar de Jesus. E a terceira ação de Jesus para animar o abatido é valorizar. Testemunhar e valorizar. Versículo 11 diz assim: digas a verdade, entre os nascidos de uma mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus valorizou o ministério de João Batista. Ele disse: entre todos os profetas, entre todos os homens nascidos de uma mulher, ninguém foi maior que João Batista. O próprio Jesus está dizendo isso. E esse homem está encarcerado, com dúvidas no seu coração. E nesse momento Jesus valoriza ele, valoriza o seu ministério, dizendo: não há um outro homem maior que você. João foi valorizado, foi reconhecido. Jesus afirma que não surgiu dentre os mortais ninguém maior do que João Batista. E as mesmas pessoas que rejeitaram João Batista também rejeitaram Jesus. Ele fala assim, ele pergunta o seguinte: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço? João não é assim, não é levado de um vento para o outro como um caniço. Vocês foram procurar uma pessoa vestida com roupa bonita, com trajes reais? Não foi o que vocês foram ver. O que vocês esperavam não era Elias? E João é a semelhança de Elias, não se veste como Elias, não tem o seu ministério como Elias. Aqui está João, que não bebe, não bebe vinho, e vocês dizem que ele não é de Deus. E aqui estou eu, Jesus Cristo, e vocês dizem que eu não sou de Deus, porque eu como com publicanos e pecadores. Então nada agradava o povo. Nada agradava o povo. E Jesus diz: mas a sabedoria é comprovada pelas obras de quem acompanha. E Jesus nesse momento reafirma as obras de João, valoriza João. As mesmas pessoas que rejeitaram João Batista também rejeitaram Jesus. E o abatido precisa ser valorizado. O valor da tua vida, amados, é imensurável. É imensurável. E Jesus nesse momento está valorizando a vida de João Batista. A grande verdade, amados, é que nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 16, que disse que ninguém apareceu para apoiá-lo em sua defesa, que todos o abandonaram. No versículo 17 ele diz o seguinte: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças.
Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Deus dá força ao abatido. Lembro-me certa vez que visitava um pastor com muito mais tempo de ministério que eu. E ele, quando eu cheguei, ele estava escrevendo uma carta. Naquela carta, então, ele estava pedindo demissão do seu trabalho, desanimado, porque o trabalho não crescia, porque o trabalho não prosperava. Era um grupo pequeno de pessoas, e o grupo pequeno de pessoas permanecia, entrava mês e saía mês, e não multiplicava aquele grupo. E eu disse: o que eu vou dizer para esse homem, que tem, no mínimo, 30 anos de ministério? Eu olhei para ele e comecei a contar a sua trajetória, o seu trabalho, o que ele já fez, como Deus usou a vida dele. E ele chorando, então, abandonou a caneta e disse: é mesmo, Deus esteve comigo em momentos muito mais difíceis da minha vida, e não vai ser agora que Ele vai me abandonar. Amassou aquele papel, nós oramos juntos, e ele permanece lá fazendo o ministério produtivo, exponencial, abençoador. Valorizar o abatido. Valorizar. Deus dá força ao abatido. Jesus anima o abatido. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E eu lhes darei descanso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus restaura 3 áreas da vida de João Batista. 3 áreas da vida dele. A primeira é física, com a sua presença, visitando ele. Segunda área que ele restaura é a sua vida espiritual, testemunhando para João, testemunhando que os cegos veem, que os surdos ouvem e que os coxos são restaurados. E a terceira área que ele restaura da vida de João Batista é o emocional, valorizando João Batista, dizendo que entre os homens nascidos de uma mulher não houve um profeta maior que ele. Nesta noite Deus restaura a tua vida física, a tua vida espiritual e a tua vida emocional. Amados, muitos de nós passamos por momentos de dúvidas na nossa vida, por momentos de descrédito, de dúvidas imensas. Questionamos Deus na nossa vida, questionamos a ação de Deus na nossa vida, questionamos o chamado de Deus na nossa vida, questionamos os passos que demos no passado. Será que era de Deus aquilo que fiz? Porque muitas vezes as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse. Mas eu quero orar com você hoje à noite, com você que está abatido, porque você tem valor, e Deus dá ânimo, Deus restaura. Vamos ficar em pé?